Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom. Para ensaio ficou muito bom. Mas nós estamos aplaudindo ao Senhor. É para aplaudir com vontade, dando glória a Deus. Oh, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Tempo precioso na presença do Senhor. Diz que dois caipiras estavam trocando uma ideia, né? E existe em todo meio, né? Tem sempre alguém que quer levar vantagem, né? Isso não importa a classe social, não importa, né, o credo religioso, né? Então todo mundo quer levar vantagem, né? E aí diz o compadre lá, um conversando com o outro e tal, aí um deles virou para um lá e olha, é o negócio seguinte, rapaz, eu tô com uma vaquinha lá doente, vou levar no veterinário, né? Aí um deles virou e falou, não, pô, compadre, que isso, compadre? Tu não vai levar não, tem uma garrafada lá que vai gastar dinheiro com veterinário, coisa nenhuma, rapaz. Entendeu? Eu tenho uma garrafada lá que você dá pro bicho, o bicho com certeza vai ficar curado. Ele, rapaz, é meu único patrimônio, hein, rapaz? Olha lá o que você está falando. Não, tem certeza disso daí, rapaz. Você dá a garrafada e você vai ver. Aí ele pegou, levou o compadre lá na casa dele, falou, vai lá e você dá uma dose para ele, você dá toda essa dose aí, você vai ver só o que vai acontecer com o seu animal, com a sua vaquinha. Pegou, deu lá para o compadre foi embora, deu lá para a vaquinha, é isso? Chegou no outro dia, o que aconteceu? A vaquinha morreu. A vaca morreu a vaquinha, o único patrimônio do compadre. Passado alguns dias, o gaiato encontrou o compadre. Ô, compadre, e aí, como é que ficou lá a garrafada? Deu certo? Deu certo nada. Como deu certo nada, rapaz? Não deu certo não, rapaz. Dei a garrafada lá no outro dia de manhã, levantei, está lá morta. Morreu minha vaquinha, rapaz. Meu único patrimônio. Onde já se viu, você falou que a garrafada era fatal. Aí o gaiato, para não ficar para trás, ele falou, o que é isso? Uma coisa eu vou garantir para você, compadre. Antes dela morrer, ela deu uma boa melhorada. Pode ter certeza que ela deu uma boa melhorada antes de morrer. Pode aplaudir o Senhor, porque, olha lá, antes de morrer, uma garrafada resolve. Como tem gaiato nesse mundo, né? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, você conhece algum gaiato aí? Gente, quebra-gelo à parte, esses dias o Senhor tem me afligido, posso assim dizer, tem me deixado muito obrigado, Gui. E esses dias Deus tem me deixado muito preocupado. Já há alguns dias Deus vem colocando-me numa situação de muita preocupação. Hoje de manhã eu estava com a minha mãe em casa e Deus tem colocado em meu coração me abster de televisão. Eu não perco tempo assistindo televisão mais, né? Eu decidi isso para a minha vida. Chegou uma época nesse ano, eu dei uma desviada. Eu saí com alguns parentes de férias, né? E aí eu desviei. Parente desvia a gente, viu, gente? Cuidado, viu? Tem parente que eu vou falar para você. E aí nas férias eles me desviaram. E eu voltei a assistir televisão e depois foi uma luta para mim voltar a me abster da televisão. E agora eu estou em abstinência mesmo e estou muito feliz de estar longe da televisão. Porém, hoje de manhã, estava conversando com a minha mãe, porque agora eu estou com uma tríplice, quadrupla, quintupla, sextupla, sei lá o quê, jornada. Porque vem para a igreja, vai para o desafio jovem, cuida da mãe, vai visitar a pastora, e alguém ainda vira e fala, pastor, o senhor não foi em casa, faz tempo que o senhor não me visita. Eu estou com dificuldade de visitar a minha casa. Né? E tem gente achando que eu não tenho, pastor, o senhor não foi na minha célula, o senhor não foi lá. Então eu digo, meu Deus, na hora que tiver um tempo eu vou em casa. Né? Mas eu estou aí com uma jornada doida de ocupações, né?
Mas eu cheguei hoje de manhã, estou lá cuidando da minha mãe, que Bel está internada, a dona Maria saiu para ir para uma festa aí com a galera hoje de manhã, e eu fiquei com a minha mãe para trocar o turno, para o meu irmão chegar. Aí eu estou ali, sentado com ela no quarto, minha mãe adora uma televisão, né? E aí eu estou ouvindo lá a tragédia que aconteceu em Londres. Quem ouviu falar da tragédia que aconteceu em Londres? Né? Eu estou, assim, perplexo com essas coisas. Você liga a televisão, o que você, entendeu? Ouve é isso, tragédias sobre tragédias, entendeu? Decepções, desilusões sobre desilusões. E a gente que trabalha, que estudou um pouco, leu um pouco sobre essa área, a área da psique humana, você vai alimentando isso, a tua mente fica tendenciosa. Tem pessoas que você vai conversar com ela não tem nada de bom para falar. Por quê? Porque a vida dela é José Luiz da Atena. A vida dela é Marcelo Rezende. Agora não mais, né? Agora é o bate. Agora é o bate. Hã? Ela não consegue pensar outra coisa. Pastor, preciso falar com o senhor, pastor, eu não paro de pensar, pastor, eu só sonho com desgraça. Lógico. Vai sonhar com o quê? Porque o sonho é o resíduo do dia. É aquilo que você alimenta a tua mente o dia todo, é o que você produz aí no sonho à noite. Aí chega à noite, vai sonhar com o quê? Tem que sonhar com a desgraça do dia todo que você acabou aí, não é isso? Recebendo aí a carga durante o dia. Mas o que tem mais me preocupado dentro de todas essas questões que nós temos visto aí à volta do mundo e dentro do nosso país, e nós estamos vendo aí essa avalanche de acontecimentos, quando nós pensávamos que a economia parecia que ia dar sinais de melhora, o governo parece que agora ia engrenar, o Temer parece que era um cara que estava dando caras de recuperação ao Brasil. Pronto, novamente estamos aí vivendo momentos de apreensão, e agora fica aquela pergunta, em quem votar? O que fazer? Diretas, indiretas? O que fazer? Quem é a pessoa da vez? Quem é que pode aí ajudar o Brasil? E nós ficamos focados nisso, ficamos preocupados com isso. E uma das coisas que Deus tem me falado muito, tem me preocupado muito, nós temos nos preocupado com aquilo que nós não deveríamos nos preocupar. Nós estamos sendo induzidos, nós estamos sendo levados a uma preocupação que nós não deveríamos ter. Essas são algumas preocupações que nós não deveríamos ter. O tema da minha mensagem nesta noite é: priorize o reino de Deus. Vamos repetir junto? Diga, priorize. Vamos mais uma vez, priorize o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Nós deveríamos ter uma preocupação, uma prioridade com o reino de Deus. Essa semana passada, eu comecei fazendo um estudo, ouvir mensagens, pesquisar sobre o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? E eu fiquei maravilhado de descobrir algumas coisas que ainda, por mais que eu me aprofundei no assunto, eu pude ver que ainda não tenho ainda aquela convicção do que é o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, mais do que teoria, sabe o que ele é? Ele é prático. O reino de Deus, ele não é uma teoria. O reino de Deus é prática, porque nós erramos. Quantos que querem o céu? Quem quer ir para o céu? Levante a mão. Esse é o erro. O reino de Deus não é ir para o céu. O reino de Deus é trazer o céu para a terra. Nós confundimos as coisas. Esse é o erro. A igreja do Senhor está caminhando dizendo: ó Deus, nós queremos ir para o céu. E Deus está lá no céu dizendo: não, me leva para ir. O problema é esse. Toda essa perplexidade que nós temos visto. Tudo que está acontecendo aqui nesse mundo, sabe por quê? É porque nós deveríamos ser a representação de Deus aqui na terra, e nós não temos sido. O apóstolo Paulo diz que eu e você não entendeu ainda,
Eu e você somos embaixadores de Deus. Eu e você somos representantes do céu aqui na terra. Há poder na minha vida, há poder na tua vida para representar Deus aqui na terra. Quando nós começamos a priorizar o reino de Deus, sabe o que acontece? A representação de Deus aflora aqui na terra. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você sabia que você é um representante de Deus? Tem homens aqui, deixa eu ver, tem homens aqui, ou pensam pelo menos que são? Você é um embaixador, diga para ele aí, você é um embaixador. As mulheres, onde estão as mulheres? Embaixatriz. Vamos aplaudir o Senhor pelos embaixadores, pelas embaixatrizes. Representação, nós somos de Deus aqui na terra. E eu queria continuar aqui meu sermão, mas eu tenho que dar uma interrompida, porque nós temos aqui o ilustre Lázaro. E eu preciso falar de você, Lázaro. Você é uma inspiração para mim, Lázaro. Você é uma inspiração para mim. Porque nos dias e nos momentos que eu fui visitar Lázaro, foi aí que Deus começou a florar no meu coração, falar sobre a representação de Deus. João estava lá no cárcere. João é o evangelista. Ele é a voz que clama no deserto. João é o resgate da palavra, depois de 400 anos, Lázaro, de um período chamado interbíblico, onde não há palavra inspirada. Deus chama João e diz, João, vamos recomeçar. Vamos abrir as portas do Novo Testamento. Vamos começar agora uma inspiração nova. Agora o meu Espírito vai habitar no homem e nós vamos começar o Novo Testamento. Usa João, o João Batista. E João está no cárcere. Ele denuncia, porque é chegado o reino de Deus. João Batista está pregando o reino de Deus. E João, ele manda os seus discípulos perguntar para Jesus, olha, vai lá, você é aquele que nós estávamos esperando? Sabe o que Jesus responde para João? Fala para João, diz assim, os cegos vêm, os paralíticos andam, os cegos são curados, os mortos ressuscitam. Você pode aplaudir o Senhor, porque esse é o reino de Deus. O reino de Deus, ele restaura. O reino de Deus traz a vida aos mortos. Essa foi a resposta que Jesus deu aos discípulos de João quando foi indagado. Então, Lázaro, ele está bastante emocionado aqui, e nós fizemos um acordo aqui. Então, o tempo hoje é curto, mas o Lázaro está aqui para agradecer vocês pelas orações. Lázaro só está aqui porque você orou. Quantos oraram por Lázaro aqui? Levante a mão. Ele só está aqui porque vocês oraram. Porque tem uma igreja que se colocou na brecha da oração, por isso que Lázaro está aqui. Então, na semana que vem, Lázaro vai vir aqui para dar um testemunho completo do que Deus fez com ele todo esse tempo que ele se ausentou da igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Ele só está aqui porque Deus se agradou da tua oração. Você não entendeu ainda. Ele só está aqui porque Deus se agradou da tua oração. Aleluia! Aleluia! Obrigado ao meu Deus e ao vosso Filho Jesus Cristo. Obrigado a todos os meus irmãos da igreja Deus Restaura, que levantaram uma prece, uma oração para mim, e que eu pude passar pelo Calvário e as dificuldades que eu vou relatar para vocês a semana que vem. Eu só peço uma coisa para vocês.
nunca esqueçam, por favor, nunca esqueça que Jesus está do teu lado. Você só tem que aceitá-lo, porque Ele sempre te aceitou. Ele sempre está junto de vocês. Eu só tenho a agradecer a essa igreja, essa casa da misericórdia, como diz a minha missionária Isabel. Gente, é muita coisa que eu passei. E vocês vão saber e vão ficar assustados, porque o que o pastor acabou de falar agora, eu já fui aquebrantado por Deus. Obrigado, gente. Aleluia. Glória a Deus. Isso é só o começo, galera. Tem muito mais, né? Ah, que coisa linda, maravilhosa. Quero agradecer aos irmãos que oraram também pelo meu neto. Cadê o VD? Cadê o VD? Quem está com o VD aí? Agora ele fica na mão de um, de outro. Cadê o VD? Ah lá, está lá na mão da Lia. Ah lá, aquele lá é o VD, Vinícius Daniel. Passou pela quarentena, está aí, tá beleza. Vamos aplaudir o Senhor aí, né? Meu terceiro neto, glória a Deus. Milagre também, bênção de Deus. Também temos a mãe do André, né? O Wagner estava me falando, a mãe do André também, nós oramos por ela. Cadê o André? Cadê você, André? É isso, a mãe do André também estava muito preocupada, tá? Tinha um diagnóstico de câncer e tal, e ele levou para a célula, o supervisor dele trouxe para a igreja, começamos a orar, e para a glória de Deus, o câncer, foi. Você pode aplaudir o Senhor, porque Deus é Deus de milagre. O reino de Deus realmente faz toda a diferença. Amém? Glória a Deus. Priorize. Vamos ler lá, Mateus, capítulo de número 6, versículo 25 a seguir. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 25 a seguir. A palavra de Deus diz assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: você acha que você vale mais do que um pardal ou menos que um pardal? Versículo de número 27. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Gente, vamos falar a verdade, né? Quem tem pouca estatura é eu mesmo, né? O meu sonho de pessoa, de ser humano, é o meu filho, é o Rodolfo, né? Eu adoraria ser grandão assim. Eu olho para ele assim, eu me vejo, falo: Deus, já que eu não pude ser, pelo menos o Senhor me deu um presente, né? Porque é bonito demais, não é verdade, gente? Homem grandão assim é bonito. Verdade, olha aqui o Wagner, é isso? O André, fica em pé essa galera que estou falando aí. Fica em pé, Gessé. Olha aí, ó. Homem mesmo, rapaz, né? Agora eu aqui, com esse tamanhinho aqui, gordinho, barrigudinho. Olha aí, esses caras exponencial. Levanta aí, gordo. Fica aí em pé aí, mano, grandão. Os caras... Fica em pé aí, Fernandão. Olha lá, ó o segurança. Fica em pé aí, Orivaldo.
Faz favor aí. Se coloque em pé aí. Cadê os grandão aí da igreja? Aí, ô Renan, ajuda eu. Ajuda eu, mano. Aí, Francisco, isso. Marcão, fica em pé aí, Marcão. Isso. Fica em pé aí, Juninho. Aí, olha aí, ó, esses caras aí, ó. O mano da frente aí, ó, Juninho. Esse mano que tá na sua frente aí, ó. Senta aí, velho, vai. Fica em pé aí, mano. Fazendo... o mano aí, Olha aí, meu, não aí, ela... Fica aí, ó, fica em pé aí, segurança, mano. Poxa vida, vamos aplaudir o Senhor. Aí o Guilherme lá atrás, aí vamos aplaudir o Senhor, beleza? Não é isso? Agora, vamos falar a verdade. Né? Eu, como tenho pouca estatura, eu tenho complexo de estatura. A gente queria ficar um pouquinho maior. Quando eu era mais novinho, eu até colocava sapato plataforma. Quem é dessa época? Levanta a mão aí. Quem lembra do sapato plataforma? Jair, levanta a mão, miserável. Eu estou te vendo, você é da minha época, rapaz. Que é, meu? Lembra, não lembra? Lembra do plataforma? Grandão e tal. Eu me sentia, né? Cresci. Desse tamanho, solado, lembra? Calça boca de sino. A calça era Ana Ruga. Lembra disso, Valmir? Crepaldi, não abaixa a cabeça não, porque você também é dessa época. Você também é. E a gente então queria acrescentar um pouquinho mais. Por mais ansioso que você queira e seja, não tem jeito. 28. E pelo que haveis de vestir, porque andeis ansiosos, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Hoje eu parei na frente do espelho e falei, rapaz, está bonito. Todo mundo bonito, olha. A gente não fala a verdade. Aí Deus fala assim, vai lá, pega qualquer um dos filhos aí, qualquer um deles está mais bonito que você. Olha para a pessoa que está do lado e faz um elogio, mas está bonitão. Sua esposa, você faz bonitão, você está linda, você está linda. E vai ele, Jeová? Mas a palavra de Deus aqui, Jesus está dizendo que nem Salomão se vestiu como um deles. Então, olha para qualquer um dos lírios aí, se vestiu melhor do que Salomão. Contudo vos digo, 29, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha, escolhe qualquer um deles. 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? 32. Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas vos serão. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse texto foi a inspiração com base na chave do 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Vivemos um tempo de muita ansiedade e preocupações.
tempo de incerteza, de desconfiança, de insegurança, e etc, e etc, e etc. Mas o texto que acabamos de ler nos adverte que as solicitudes da vida podem nos afastar dos planos e propósitos de Deus para nós. Solicitude, sabe o que significa? Significa empenho. Solicitude significa ainda interesse, atenção para se obter algo. É uma coisa que é um grande, eu vejo assim, um grande desafio hoje para a igreja, para nós, realmente entender o que Jesus quer nos mostrar aqui em Mateus. Por quê? Porque volta e meia, quando a gente vai para alguém, aqui o líder sabe que eu estou falando, supervisores de célula, é isso? Sabe do que eu estou falando? Líderes de célula que estão aí trabalhando, querendo preparar anfitriões, preparar colíderes. Quando você faz um desafio para alguém, ele sempre diz, eu não tenho tempo. Se você perguntar para a pessoa que está ao teu lado, fala, qual a sua atividade hoje na igreja? Qual é a atividade que você está exercendo? Pergunta aí para a pessoa, não seja indelicado, o que é isso? Mas você deveria pensar isso. Se alguém perguntasse para você agora aí, qual seria a tua resposta? Qual é a atividade que você está exercendo em prol do reino? Porque se a prioridade é o reino, qual é o exercício, qual é a atividade que você está exercendo em prol do reino? E aqui o texto bíblico está chamando a nossa atenção para que nós tomemos cuidado com o quê? Com a solicitude da vida. Com o quê? Com os nossos interesses. É isso, com aquilo que toma a nossa atenção, com aquilo que toma o nosso tempo, com aquilo que realmente faz com que eu e você se empenhe. No que é que você tem empenhado? O que é que tem tomado mais o teu tempo? Porque nós queremos morar no céu, nós temos uma plaquinha dizendo que somos filhos de Deus, nós queremos, não é isso, todas as benesses que Deus tem para aqueles que o servem. Quantos querem as bênçãos de Deus sobre a tua vida? Por que as bênçãos de Deus não estão sobre a nossa vida? E se temos tantas bênçãos de Deus como pensamos que temos tanta bênção de Deus, será que essas bênçãos de Deus, quando nós crivarmos elas, para ver se elas realmente são de Deus? Porque uma vez alguém disse para mim assim, olha, a minha vida pode ser aferida facilmente, olha só como que eu sou um cara abastado, olha como Deus tem me abençoado financeiramente, olha como que eu estou, olha isso, olha aquilo outro e tal. Aí eu listei para ele um monte de personagens, compreendeu? Que não temem a Deus, não temem a homens, compreendeu? E têm uma vida muito melhor do que a dele. Eu disse a ele, eu falei, a tua competência te dá essa condição financeira, não é Deus. Tem muita gente que precisa entender isto. Você tem o que tem, não é Deus que tem te dado, é a tua competência. Precisa tomar muito cuidado, porque quando é bênção de Deus, a pessoa primeiro prioriza o reino de Deus. Ela não corre atrás, é a bênção que corre atrás dela. Tem gente invertendo a coisa. Você pode aplaudir o Senhor, porque a palavra de Deus diz que a bênção corre atrás. Eu não preciso correr atrás dela. Eu não preciso me empenhar para ganhar as coisas. Quando eu priorizo o reino, Deus abre as portas onde não há porta. Deus faz coisas espetaculares. Eu já cheguei a ouvir, pastor, esse texto deve ser para crente. Não, é evangelho. Diga, é evangelho. Evangelho é para todos. Jesus não está pregando uma doutrina, entendeu? Para só um grupo de líderes. E não é para o clérigo. Não, é para todo cristão professo. Tem cristão professo aqui? Deixa-me ver se tem cristão. Tem discípulos de Jesus aqui? É para você. Priorizar o reino é para mim, é para você. Então nós temos que tomar muito cuidado com a solicitude da vida. Porque a solicitude da vida nos leva a tudo isso que nós acabamos de ler. Quando na verdade a nossa atenção, empenho, interesse deveriam ser o reino de Deus. Passamos a nos interessar por outras coisas e a priorizá-las. É preciso ter muito cuidado.
com esses assédios. Sim ou não? É muito cuidado, nós precisamos ter muito cuidado, porque esses assédios, né, para uma melhor condição, a gente nunca está satisfeito. Né? A gente nunca está satisfeito, nunca é bom, nunca está bom, a gente quer sempre mais. Não tínhamos nada, e aí vai ganhando um pouco ali, melhorou um pouco o padrão de vida, vai melhorando, e nós somos insaciáveis. E eu fico pensando, esses dias eu estava pensando, eu pensei assim, aquela palavra que Jesus chama, aquele homem diz, louco, se hoje te pedir a tua vida, o que você tem para dar? Tem tanto dinheiro, mas se hoje o Senhor requerer a tua vida, o que você tem para dar? Tem tantas pessoas que o dinheiro tomou conta da mente dela, o melhorar o padrão de vida, o melhorar a condição financeira, tomou tanto a cabeça, a mente dela, que ela não consegue pensar outra coisa. O reino de Deus hoje já não faz parte da vida dela. Ela não tem história com Deus. O reino de Deus já não faz parte da vida dela. Mas a minha oração é que a partir de hoje, eu creio que o Espírito Santo vai restaurar este desejo no teu coração, em nome de Jesus. O reino de Deus é um tema de tamanha importância, que Jesus se ocupa em seu ministério. Quando eu li isso, eu vi isso, eu peguei e me aprofundei mais, porque eu falei, eu não me atentei a isso. Aí eu comecei a ler os evangelhos e fazer uma pesquisa. Olha só o que eu encontrei aqui. E ele o coloca como tema central. Segundo estudiosos, o reino dos céus e o reino de Deus têm o mesmo significado. E aparecem só no evangelho de Mateus, eles aparecem 33 vezes, Jesus citando o reino de Deus, o reino do céu, o reino de Deus, o reino do céu. Você não entendeu ainda? Vamos repetir junto? O reino de Deus, o reino do céu, o reino de Deus, o reino do céu, o reino de Deus, o reino do céu. Sabe por que nós temos dificuldade para falar isso? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A repetição é o exercício de fixação. As pessoas guardam aquilo que elas falam, aquilo que elas, entendeu? Elas estão voltadas. Pode ver que o cara, quando nós vamos trabalhar na empresa, ele está tão fixado assim, que ele sabe o código dos produtos que ele vende. Tem pessoas que se você falar, olha, uma máquina dessa, ele não precisa, já viu no caixa? Eu vou em mercado, quem vai ao supermercado aqui? Você já viu? Eu fico passado de ver como pode. Aquelas meninas têm que ganhar muito bem. Aquelas meninas olham assim, e principalmente no hortifruti, né? Eu não sei nem laranja, eu não conheço laranja direito, para mim tudo é laranja. Aí alguém diz assim, a laranja pera é diferente, laranja baiana é diferente, né? Laranja, para mim laranja é laranja, é orange, né? E vai lá e pega, então, aí ela vai lá e passa o código. Ela nem olha a tabelinha, nem nada, eu fico pensando, se eu for trabalhar aqui, eu não consigo. Eu preciso de um código, eu preciso de uma tabela para mim ver. Elas não olham só o produto. Quem já viu isso no caixa? Tem alguém que trabalha aqui em caixa? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessas moças? Vocês são espetaculares. Espetaculares. É capaz de se chamar as meninas aqui e perguntar, qual é o código do espinafre? Olha, é /0 tal, tal, tal. Eu falo, meu Deus, né? Qual é barra tal, tal, tal. Elas manjam tudo. Fixa, por quê? Porque ficam repetindo, fazendo aquilo ali, repetidas vezes. Gente, por que nós não temos priorizado o reino de Deus? Porque a gente não fala sobre o reino de Deus. Nós não falamos sobre as coisas de Deus. Nós não falamos do céu. Nós não falamos das coisas de Deus. E por isso que Jesus, ele se aplicou só no evangelho de Mateus, 33 vezes. Somado todos os 4 evangelhos, mais de 110 vezes o Senhor pregou sermões sobre o reino de Deus e o reino dos céus. A preocupação de Jesus era tanta que eu descobri uma coisa. Jesus, quando ele pregava qualquer outro sermão, ele estava dando só algumas dicas e alguns ensinamentos para curas, para milagre. Mas ensinamento mesmo é que ele queria que os seus seguidores aprendessem realmente sobre o reino de Deus. Que o reino de Deus fosse realmente implementado aqui na terra. Amém? Vejo que esse é um grande desafio à igreja atual e à igreja moderna, onde os nossos interesses, atenção e empenho, vêm sendo
as nossas prioridades, os nossos interesses. Só os nossos interesses. Então eu não quero me prender, porque o tempo hoje é bem curto. Então eu quero aqui trazer algumas coisas que, pelo menos duas delas, que fazem com que eu e você, nós aprendamos aí a priorizar o reino de Deus. A primeira delas é que no reino de Deus há um rei. E esse rei, no reino de Deus, ele é Jesus. Diga para a pessoa que está ao teu lado, no reino de Deus, o rei é Jesus. O grande problema para nós entendermos como funciona o reino é que nós somos de um país que é democrático. Por quê? Porque quem preside o país, quem é? Alguém que nós votamos, nós elegemos. Um rei, ele não é eleito. Um rei, ele se torna rei por direito. Você não entendeu ainda? Jesus é rei dos reis por direito, porque o pai dele é Senhor dos senhores. O pai dele é criador dos céus e da terra. É o pai dele. E ele foi pelo pai eleito rei. E nós esquecemos que quando a gente vem para a igreja, quando nós chegamos na igreja, você que se converteu, você é súdito. Você não entendeu? Você é súdito. Quantos são convertidos aqui? Levante a mão. Você é súdito. Sabe o que é ser súdito? Você não pode defender os seus interesses. Súditos não têm interesses. Súditos buscam o interesse do rei. Quais são os interesses que você tem buscado? Quais são os interesses que nós temos vivido? A principal característica desse reino é que os seus súditos fazem a sua vontade, a vontade do seu rei. Mas não só fazem a vontade do rei, mas priorizam, buscam agradá-lo em tudo. A pergunta que eu faço é: você tem agradado o seu rei, o seu senhor, em tudo? Tudo que você vai fazer, você deveria perguntar: Jesus, qual é o seu interesse? O senhor tem interesse nisso? O senhor tem interesse naquilo? Será que o cristianismo seria o cristianismo que nós estamos vendo nos dias de hoje? Tá pronto o vídeo aí, mano? Vamos passar um vídeo aí, ó. Essa semana eu fiquei, olha, maravilhado de ver um obreiro da Universal do Reino de Deus, que taxamos tanto. Deu show, show. Vamos ver aí, solta aí.
o funcionário está fazendo alguma coisa que pediram para ele fazer, mas ele não sabe bem para que serve, então está fazendo do jeito que ele pensa que deve ser feito. Acabei dormindo em cima da trans e acabei batendo numa estrutura. A trans é a transpaleteira, esse carrinho que a Drica pilota. Você dormiu e bateu no... O Pedro está rindo agora, mas na ocasião foi ele quem assinou a suspensão da Drica. Ela poderia ter atingido outro funcionário ou se machucado. A direção pensou até em demiti-la. Como é grande isso aqui, hein? O Marcos, líder de logística, vai orientar o trabalho do Eduardo, que hoje foi apresentado como um novato que veio da unidade de Manaus para fazer um treinamento. Você tem que mobilizar essa carga. Tá. Já vai montando nos outros, vai colocando uma cunha para cada um desses. Você ficar dentro do container, no sol, travando o container, não é fácil não. Eduardo, vem cá. E lá vem bronca. Tem que sempre ficar ligado, que às vezes você parece que disparou, mas não saiu o prego. Acabou o prego. Já pensou se a carga se solta durante a viagem e chega ao cliente danificada por causa de um erro do diretor da empresa? Mas o Marcos não tem o cargo de líder à toa. Ele estava de olho. Faz a troca do prego aí. A parte que ele está tendo um pouco mais de dificuldade é a hora de montar. Onde ele faz o travamento, onde ele posiciona a madeira, enfim. Em 3 anos de empresa, o Marcos foi promovido 5 vezes. Hoje, ele comanda uma equipe de 37 pessoas. Tira essas madeiras daí, Matheus, por favor. Realmente é um líder nato. Ele dá exemplo, ele se preocupa com a vida das pessoas, ele sabe ensinar muito bem. Eu sempre falo para os meninos aqui no meu trabalho. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. O Marcos é evangélico. Divide a rotina entre o trabalho, os estudos, a família e uma ação social que ele coordena na igreja que frequenta. O trabalho no caso de ação social que faz é com ex-usuários de droga, entendeu? Uma história de vida assim maravilhosa. Ele é ex-usuário de droga e hoje em dia ele usa isso para tirar outras pessoas da droga. Realmente é um exemplo tanto de vida como profissional. Uma frase que você falou que me ganhou muito. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor. Fico até emocionado de falar. Verdade. Eu tenho orgulho de trabalhar com você, cara. Pô, obrigado mesmo. O Marcos é ex-usuário de drogas. Hoje, ele participa de um projeto social que usa o futebol para tirar pessoas da dependência química. A empresa quer ajudar. Nós vamos a cada um mês patrocinar um churrasco para você. Vamos fornecer as camisas, né, os jogos de camisa para o pessoal jogar. O Marcos também ganhou uma viagem para Maresias, litoral de São Paulo. Hoje foi uma experiência única, né? É sinal que a gente está atendendo a expectativa no caso da empresa. A gente está no caminho certo. Muito obrigado, hein? Vamos aplaudir o obreiro Marcos, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Priorizar o reino de Deus não é só quando nós estamos dentro da igreja. Priorizar o reino de Deus não é só quando nós estamos dentro de casa. Quando eu vi esse rapaz dando esse testemunho, eu fiquei a pensar, meu Deus, quando nós taxamos algumas denominações e consegue trazer alguns indivíduos como Marcos, um irmão como ele, dar um testemunho desse, tão lindo, tão maravilhoso, de poder aí realmente, isso para mim é priorizar o reino. Isso é priorizar o reino. Precisa trabalhar, precisa se empenhar, fazer tantas coisas, é necessário? É. A principal característica desse reino é que os seus súditos fazem a sua vontade,
mas não só fazem a vontade do rei, mas priorizam, pois buscam agradá-lo em tudo. O Marcos, com esse testemunho, está agradando a Deus em tudo, até no trabalho, ele entende que ele tem que agradar a Deus. Em nosso dia a dia, devemos nos questionar, qual é o interesse do rei nisso ou naquilo? Só assim, faríamos ou não faríamos algumas coisas em nossa vida. Conheço pessoas que têm formação, mas Deus não tem interesse na formação dele. Conheço pessoas que têm negócios, mas Deus não tem interesse nos negócios dele ou dela. Conheço pessoas que estão inseridas em coisas que Deus não tem interesse nessas coisas. Sabe por quê? Porque roubou essas pessoas dele. Deus não tem interesse em muitas coisas que pessoas estão fazendo, que tiraram elas da presença de Deus, e elas não se aperceberam. Por quê? Porque se tornaram aquilo que se tornou principal na vida dela. Eu fico pasmado que algumas pessoas têm a capacidade de dizer que no domingo não pôde vir ao culto, porque estavam com febre, mas na segunda-feira foram trabalhar. Com a mesma febre. Ah, pastor, mas eu tenho que pagar. Cuidado, tem uma palavra para você aqui na frente, que você vai ter que mudar o seu conceito, ou então você está no lugar errado, está na religião errada, está servindo um reino errado, está tudo errado na tua vida. Daí a importância do TSD, do tempo a sós com Deus, daí a importância do devocional matinal, daí a importância do discipulado, ou seja, da prestação de contas. Que é onde você vai ser sempre lembrado. Irmão, você está tirando tempo a sós com Deus? Você tem falado com o rei? O que é que o rei tem determinado para a tua vida? É para isso que serve o TSD. O devocional matinal é para você saber quais são as nossas funções, quais são as nossas responsabilidades dentro desse reino que nós temos que trazer para a terra. Porque quando nós lemos o texto, no contexto, se você ler aí, lá no versículo 9, o versículo 10, nós, olha, cansamos, é uma tradição religiosa, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita assim na terra como? Seja feita a tua vontade, assim na terra como? Percebe que nós automaticamente, olha, por tanto tempo repetimos isso e não refletimos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe por quê? A vontade de Deus aqui na terra não acontece, porque aqueles que deveriam estar fazendo a vontade de Deus aqui na terra, como no céu, sabe como no céu funcionam as coisas? Diga, perfeitamente. As coisas no céu são perfeitas. E Jesus está dizendo que nessa oração, nós deveríamos ter essa responsabilidade, quanto na minha vida, na vida da igreja, nós deveríamos lutar para que aqui na terra, nós pudéssemos demonstrar que as coisas são perfeitas. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade do Pai que estás no céu. Sabe por que muitas coisas não dão certo nas nossas vidas? Porque não é a vontade de Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado, sabe por que muita coisa, não pouca, você está com medo de falar isso para ele, pode dizer, olha, é o pastor que mandou eu falar. Aí se você vier falar comigo, você vai ter crise com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que diz. A palavra de Deus está mandando. É porque eu e você devemos ser uma demonstração do que é o céu na terra.
As pessoas deveriam olhar para nós e ver em nós como é o céu. Que você quer ver o céu? Olhe para a vida de um cristão. Por quê? Porque ele mostra como é o céu. Ele é obediente a Deus. Ele só faz a vontade de Deus. Vamos aplaudir o Senhor, porque nós temos esta prerrogativa sobre nós. O Espírito Santo quer nos dar essa capacidade de poder estar fazendo a vontade do Pai. Então nós vemos que no TSD, no devocional matinal, no discipulado, na prestação de contas, não é para o homem. Ah, eu não quero. Mas não é para o homem que você vai prestar contas. Mas é para o rei. Você não entendeu? Não é para o homem. Mas é para o rei. Você não entendeu ainda? Não é para o homem, é para o rei, é para o Senhor, é que você vai prestar conta. Por quê? Porque é o Espírito Santo que usa os nossos discipuladores, as nossas discipuladoras, são homens e mulheres que oram a Deus. Senhor, revela o coração do meu discípulo. Revela o coração da minha discípula, Senhor. Aonde ele precisa ser tratado, aonde ela precisa ser cuidada. O reino de Deus só vai ser priorizado quando nós formos cuidados, quando nós realmente reconhecermos quem é o seu rei, quem é o rei, quem é aquele que manda, quem é aquele que tem realmente o direito sobre a nossa vida. Segundo, priorize o reino de Deus. Para que eu e você possamos demonstrar que nós priorizamos o reino de Deus, nós precisamos confiar na providência divina. Gente, quando eu li isso, eu fiquei muito constrangido. Por quê? Porque a narrativa que nós lemos, bíblica aqui, ela é vexatória, ela é vergonhosa. Porque ele faz comparações de coisas da natureza, que não tem preocupação com nada, e ela funciona naturalmente. Por isso que é da natureza. Ela só tem interferência, ela só se compromete, entendeu? Por quê? Porque o homem ingere nela, o homem acaba ingerindo, o homem se envolve nela. Quando o homem se insere na natureza, estraga a natureza. Porque a natureza, ela se dá conta dela mesma. A natureza, ela tem o seu ciclo natural e ela se organiza perfeitamente. Mas o homem entra nela, o homem bagunça ela. E é por isso que Jesus, muito sabiamente, ele vai e faz comparações com a natureza. Ele olha para a natureza. Jesus podia chegar dentro desse texto, do versículo que nós lemos, 25 ao 34, ele falava assim, olhe para a natureza e se constranja. Elas não têm preocupação e todos os dias eu alimento as aves do céu. Olha os lírios, olha como eles são belos e formosos. Eu que visto eles. Olha só, eu que comando tudo, eu coordeno tudo. Não valeis mais vocês? Eu fiquei constrangido, eu olhei para isso e falei, meu Deus, Senhor. O que Jesus faz é mais um convite para descansarmos nos braços do Pai amoroso do que propriamente um mandamento. Você não entendeu ainda? Jesus está fazendo um convite para que eu e você descanse nos braços do Pai. Quantos aqui são filhos de Deus? Levante a tua mão. Eu quero dizer para você, descanse nos braços do Pai. Você não entendeu ainda? Descanse nos braços do Pai. Descanse nos braços do Pai. Não andeis ansiosos. Eu preciso me vestir. Eu preciso comer. Eu preciso beber. Diga para a pessoa que está ao teu lado, descanse nos braços do Pai. Descanse nos braços do Pai. Como seres humanos, às vezes ultrapassamos os limites e nos afligimos, em vez de confiarmos. Não somos assim? Ficamos aflitos. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu preciso disso, precisamos daquilo. E aí nós passamos e ultrapassamos os limites. Porém, apenas quando nos concentramos de contínuos em nós mesmos e não em Deus, é que
violamos os princípios de Jesus. Quando eu li isso, eu falei, verdade. Sabe por que as pessoas ficam atrás de vestir, de comer, de beber, e ficam, sabe pastor, sabe irmão, sabe por que eu não posso abrir uma célula em casa? Porque eu não tenho tempo. Sabe por quê? Porque ela está de contínuo olhando para si mesma. Ela não está olhando para o reino. Ela não olha para Deus. Diz ser de Deus, mas ela não sabe nem quem é Deus. Ela nunca conheceu Deus. Ela ouviu falar de Deus. Ela até fala de Deus, mas ela não sabe verdadeiramente quem é Deus. Porque se ela soubesse quem era Deus, jamais ela priorizaria aquilo que ela tem priorizado para não ter tempo para Deus. Se ela diz conhecer Deus, e depois quando você faz um convite para que ela trabalhe para Deus, ela não tem tempo, então como que ela pode dizer que conhece Deus? Como que ela conhece Deus? Eu pelo menos não consigo entender. Não tenho tempo, olha, eu estou, sabe, muito ocupado com tantas coisas. É isso, a ansiedade da vida, né? As ansiedades da vida, é tanta coisa. É faculdade, é o trabalho, é isso, é aquilo, é o segundo emprego, é o terceiro emprego, é hora extra, é isso, é aquilo, é pós-graduação, é o mestrado, é o doutorado, nada contra. Mas a pergunta que surge é, aonde Deus vai entrar, que hora que Ele vai entrar em cena? Tudo isso é lícito, mas não deveria ser a prioridade. Jesus está dizendo só isso. Não deveria ser a prioridade. Eu tenho que perguntar, Deus, qual é o interesse que o Senhor tem para eu me tornar um doutor? Eu só cheguei a ser pastor porque eu perguntei para ele, eu ganhei o curso de direito. Eu ganhei, era para ser advogado, meu sonho era direito, fazer advocacia. Por isso vocês não podem reclamar, eu só não sou direito, porque eu não pude fazer direito. Eu tive que perguntar, Deus falou comigo, eu não te chamei para ser advogado. Falei, mas Deus, sabe como é que é? Uma pedrinha vermelha ajuda, impressiona, entendeu? Meu pastor é advogado e tal. Eu não preciso de advogado, eu preciso de um pastor. Nós temos que aprender a ver o interesse de Deus para a nossa vida. Se você foi chamado para ser um advogado, o interesse de Deus é ser um advogado, seja um advogado, mas priorize o reino de Deus, sendo advogado. Sendo professor, sendo médico, sendo um profissional geral, sem problema algum. Mas a pergunta que surge é, qual é o interesse de Deus naquilo que você faz? E qual é o que você despende para o reino de Deus? O que é que você tem feito para a expansão do reino de Deus na terra? Fala para o irmão que está ao teu lado, por que você está calado, irmão? Seus olhos estão tão arregalados? Você está com uma cara de perplexo? Porém, apenas quando nos concentramos de contínuo em nós mesmos, não em Deus, é que violamos os princípios do rei. Concentramos em nós mesmos. Sabe que quando eu vi isso, eu parafraseei. É que nós, sabe que nós, quando nós vivemos isso, essa coisa de olhar para nós mesmos, é que quando nós tiramos Jesus do centro, tiramos Ele do trono e nos colocamos no trono. Sabe o que nós precisamos fazer? Tirar você do centro e colocar Jesus no centro. Isso significa cristocentrismo. Você não entendeu? Isso significa cristocentrismo. A vida do cristão, como disse o Marcos, tem que ser cristocêntrica. É Cristo em todos os lugares. Aonde eu estiver, Cristo precisa ser representado. Por quê? Porque eu sou um súdito dele. Entendeu? Eu sou uma representação dele. Eu preciso, aonde quer que esteja, representar o reino, cujo eu sou um servo, eu sou um súdito. Quando nos preocupamos com as coisas mais do que o reino, somos comparados por Jesus. Sabe ao quê? Aos gentios. Olha para o irmão que está ao teu lado e faz assim, ó. Fala assim,
molhou. Fala para ele aí, molhou. Versículo de número 32, você vai ver aí Jesus falando isso. Aí eu fui ver aqui qual é o significado no original sobre gentios, nações estrangeiras que não adoram a Deus, ou Deus verdadeiro, pagãos. Você já pensou que nós podemos ter dentro das nossas igrejas pagãos pessoas que não adoram o Deus verdadeiro e dizendo que adoram o Deus verdadeiro? Eu quero concluir. Priorize o reino de Deus. E priorizar o reino de Deus é colocar em primeiro lugar os interesses do rei, acima de todas as coisas. E crer que temos um Pai amoroso que cuida de nós, nos mínimos. Repita comigo, nos mínimos detalhes, nos coloquemos em pé. Eu não quero me estender mais do que já me estendi. Nós precisamos repensar nosso cristianismo. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, Espírito Santo, me leva a priorizar o teu reino. Me leva a priorizar os seus interesses. Porque priorizar o reino de Deus é priorizar os interesses de Deus aqui na terra. Quantos gostariam de ver milagres acontecer assim, olha, de uma forma doida, sabe? Você olhar na rua assim, um paralítico, a tua sombra curar paralíticos. Levante a mão, quantos gostariam? Isso pode. Tantas coisas poderiam acontecer tão maravilhosa. Por quê? Porque Ele quer que nós priorizemos o reino. E nós não priorizamos o reino. Quando nós priorizamos o reino, a gente traz o reino aqui na terra. E se o reino está aqui na terra, como é no céu, as coisas seriam perfeitas. Nós não teríamos um congresso corrupto. Nós não teríamos terroristas fazendo o que fizeram em Londres ontem. Não, nós não teríamos essas atrocidades acontecendo como nós temos visto. Não. E Jesus não teve outra preocupação, senão fazer com que eu e você tenhamos essa consciência que nós somos representantes de Deus aqui na terra. E nós precisamos pregar o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Que a partir de hoje, a minha oração é que você pergunte: Deus, qual é o teu interesse para que eu faça isso? Qual é o teu interesse para que eu faça aquilo? Qual é o teu interesse para que eu vá em tal lugar? Qual é o teu interesse? Priorize os interesses de Deus para a tua vida. Você vai ver como tua vida vai mudar. Você vai ver como que as coisas vão ser diferentes. E eu quero convidar você hoje aqui, você que está aqui hoje de noite, você que veio para este lugar. Você não sabe muito bem porque veio, alguém lhe convidou e você está aqui. Mas eu quero dizer que esse Deus que nos desafiou a implementar o reino dele aqui na terra, Ele te trouxe aqui. E Ele te trouxe aqui porque Ele viu em você alguém com a capacidade de realmente ser um representante dEle. De ser mais um para a expansão do reino dEle. Mais um que vai representá-lo aqui na terra. A tua vida não tem dado certo, a tua vida não tem sido realmente uma vida a ser vivida de uma maneira, de uma forma, agradável. Você tem se frustrado em muita coisa. Por quê?
porque você não tem vivido para agradar a Deus, para agradar Jesus. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui, porque Ele te escolheu para fazer parte do reino dEle. E eu quero convidar você hoje, à noite, para vir à frente. Eu quero orar com você. Você quer fazer parte desse reino? Você quer realmente mudar a história da tua vida? Eu não quero mais ter uma vida onde eu não viva para os interesses de Deus. Você quer entregar a tua vida para que a tua vida agora se torne uma vida para os interesses de Deus. Tudo na tua vida agora vai girar em torno dos interesses de Deus. Que o Espírito Santo vai começar a trabalhar, a agir no teu coração, para que tudo gire em torno dos interesses de Deus. A tua atenção, o teu empenho, como bem disse o Marcos, faça para Deus, viva para Deus, empenhe-se para Deus.